Oi, minha gente, tudo na paz aí com vocês? Estamos de volta no Organize a Sua Vida com Propósito e hoje nós vamos falar sobre alinhar as nossas prioridades. Talvez você esteja aqui cheia de demandas para fazer, talvez seja difícil para você separar esses 5 minutinhos para aprender sobre os 5 princípios, mas que bom que você está aqui, que bom que isso se tornou uma prioridade na sua vida. Mas esse exercício de todos os dias incluir algo, retirar algo da nossa agenda, é muito importante porque muitas vezes as demandas são tantas que é impossível realizá-las nas 24 horas que nós temos por dia. Então a gente precisa de um exercício constante de saber o que é importante para mim, o que está realmente me levando ao meu propósito? Será que essa tarefa é realmente minha ou outra pessoa pode realizar? Será que eu estou realmente aceitando tudo o que eu devo aceitar ou eu preciso aprender a dizer não para algumas pessoas, para algumas demandas, para algumas tarefas? Tudo isso a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sei que é muito assunto, mas o principal aqui é trazer um princípio. E esse princípio de prioridade é de entender que nós precisamos começar a alinhar a nossa agenda, as nossas prioridades com o que é realmente importante com o nosso em relação ao propósito de vida, certo? Para isso, eu queria que a gente meditasse juntas aqui no texto de Mateus 6,33, que você conhece muito bem. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Esse é um texto muito conhecido e pouco praticado. Muitas vezes nós pensamos que colocar o reino de Deus em primeiro lugar é priorizar o domingo na igreja ou algum ministério. Mas nós precisamos pensar na nossa vida inteira a serviço do reino. Nós somos inseridas na família de Deus, fazemos parte do reino de Deus e esse reino está em nós. E esse reino não é um reino de um dia na semana, esse é um reino para a nossa vida. Então nós precisamos colocar esse reino à mostra, sabe? Com a nossa rotina, com o nosso trabalho, nas ideias que nós temos, na nossa produtividade, na nossa administração de vida. Será que os princípios do reino de Deus, será que é possível ver o evangelho na nossa vida? Essa é a verdadeira questão aqui. Como que o reino tem sido prioridade? Será que o nosso ganho pessoal, será que a nossa visão está em ganhar mais dinheiro? Ou será que a nossa visão está sendo proclamar mais os princípios do reino de Deus para que mais pessoas conheçam quem é o Senhor? São coisas simples, mas que mostram qual que é a real motivação do nosso coração. Será que o nosso trabalho para o Senhor fica com aquilo que sobra do nosso tempo ou da nossa força? Ou será que nós realmente estamos aprendendo a priorizar Deus e a ouvir Deus? E quando eu digo isso, não é só servir a Deus na igreja, mas é servir a Deus com tudo o que nós somos e com tudo o que nós temos. Deus não é um Deus de parcialidade. Ele não é um Deus que nos quer por pedaços, mas por inteiro. Quando a gente fala que a organização ela começa no coração, isso quer dizer que se as nossas motivações e se a nossa teologia não estiver bíblica, a gente não vai ter uma rotina que adora a Deus. Por quê? Porque nós nos movemos de acordo com aquilo que cremos. E se nós temos em nós crenças erradas, nós vamos desenvolver uma rotina muito bagunçada e muito incoerente. E é isso que nós precisamos pensar. A ideia que eu quero trabalhar com vocês aqui é uma ideia de que para a gente planejar a nossa vida, porque muita gente diz assim, deixa eu pegar uma listinha e fazer aquilo que eu tenho que fazer no dia, mas não é assim que funciona o planejamento. O nosso planejamento, na verdade, deveria começar aqui de cima. Qual é o meu propósito de vida? Dentro desse propósito de vida, o que eu posso fazer nessa década? E aí ele lista várias coisas. Depois, o que eu posso fazer nesse ano? Vou trazer esses propósitos e essas metas da década para o ano. Depois que eu tenho tudo isso reunido numa lista, eu vou distribuir essas metas em cada mês. Depois que eu tenho definido um alvo para cada mês, eu vou começar a trabalhar isso na semana. E depois, a minha lista diária de rotina, ela precisa atingir a meta da semana, que vai atingir o mês, que vai atingir o ano,
que vai atingir a década, que vai atingir o meu propósito de vida. Então eu acordo sabendo o que eu estou fazendo e sabendo o que isso está gerando a longo prazo na minha vida. Pensar a longo prazo é um desafio para todos nós. Eu desafio você hoje a fazer esse funil de planejamento, a pensar na sua agenda semanal, na sua agenda mensal e até anual, de acordo com o seu propósito de vida. Então, eu quero muito ajudar você nesse processo. Se você precisa saber mais sobre propósito de vida, comenta aqui qual a sua maior dificuldade, que a gente tenta trazer conteúdos para ajudar você nessa jornada, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo!